Olá, estrelas. O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou abordar hoje é o dilema das redes sociais, como afetam as pessoas e os nossos jovens. Eu gostaria de lembrar que a razão do meu programa, além da transformação nossa, é que nós possamos contribuir com a ONG da rádio. A ONG dos cães da rádio tem aproximadamente 200 cães, eles são vacinados, castrados e eles estão preparados para adoção. Então, aquelas pessoas que puderem contribuir, às vezes R$ 10 por mês no nosso cartão de crédito, pode não significar tanto, mas para a gente atingir os nossos objetivos aqui nesse trabalho, a soma de todas nós pode dar um resultado que ajude a gente nessa tarefa de continuar sustentando essa ONG, nesses momentos de tanta transformação econômica e financeira. Então, para falar do dilema das redes sociais, eu venho abordando as questões de você trabalhar a educação da criança, a questão de nós conseguirmos conversar com o jovem, a linguagem do jovem, de ter diálogo e na busca de assuntos interessantes para que a gente possa estar sempre em contato com os nossos jovens, porque esse é um grande gancho para a gente não perder estes jovens nessa guerra que tem de sombra e luz, né, de drogas e álcool e alta velocidade. Então, é sempre necessário um diálogo, uma conversa. E como, pela questão das redes sociais, eu vejo que muitas mães e muitos pais se distanciaram muito do universo do adolescente. Então, para a mãe e para o pai, fica sempre parecendo: esse menino não sai do telefone, essa menina não sai do telefone. Então, eu recomendo que vocês assistam esse filme que chama O Dilema das Redes Sociais. Esse filme mostra, sem que a gente tenha que se desgastar muito, mostra para o adolescente como é que é a manipulação das pessoas, das personalidades através das redes sociais. E isso é extremamente importante, porque é um trabalho científico, são pessoas que são pessoas de marketing, pessoas que desenham softwares, da Google, da Apple, da Pinterest, da Microsoft, todas as grandes empresas com seus melhores representantes, ex-funcionários ou diretores executivos, falando sobre as consequências que podem ser desastrosas se a pessoa não souber, isso serve para todos nós, né? Utilizar as redes sociais com disciplina, percebendo quando aparecem as manipulações. E o filme é extremamente interessante porque ele mostra que, ao invés da pessoa estar vivendo uma cena real, ela está numa cena real, e aí, por uma série de programas que existem nas redes sociais, o telefone começa a tocar para ele acenar para um amigo que está chegando de viagem, qualquer coisa para que ele se volte para o telefone. E aí ele entra de novo nas conversas online, chega mais outro recado, porque quanto mais tempo as redes sociais e essas grandes empresas mantiverem as pessoas na frente do celular, mais tempo, mais eles vendem caro os espaços das propagandas que existem para vender tudo. E essas propagandas relâmpago, elas são propagandas que mexem com o inconsciente das pessoas e faz com que as pessoas tomem atitudes que às vezes não era a intenção dela. Mas como a propaganda relâmpago é uma propaganda que ela dura às vezes 1 segundo ou 2 segundos e ela vai direto no teu inconsciente. Então você começa a atuar
aquilo que foi projetado pelo marketing dessas grandes empresas. Então, nós, repetindo e parafraseando o Sócrates, né, nós devemos nos conhecer a nós mesmos, para a gente entender que nós não podemos deixar os nossos jovens, as nossas crianças serem manipuladas, nem nós sermos manipulados. E esse filme, O Dilema das Redes, ele vai marcar uma época, porque até agora ainda não tinha aparecido ninguém ostensivamente e de uma forma tão elegante como eles fizeram o filme, fazendo uma crítica tão ponderada, tão científica, do como é que se mexe com a mente humana. Então nós temos que saber isso para nós, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para as nossas crianças, já que eu tenho dito, né, que eles são, e eu realmente acredito nisso, e os espíritos nos dizem, eles são o porta-joia do futuro. Eles são o ouro do nosso planeta. Então, nós temos sempre que alertar. Como é difícil fazer isso num ambiente familiar, porque às vezes a gente, por uma questão até da dinâmica da casa, a gente acaba fazendo uma crítica ao invés de fazer uma sugestão. Ao invés de dizer, você não tem dor de cabeça porque você fica tanto tempo no celular, a gente diz, poxa, larga esse celular. Então, esse tipo de filme é muito interessante, porque ele vai dar o recado de nós todos preocupados com a educação e com a edificação e a formação desses jovens, nós todos falamos, mas essa forma didática do filme vai fazer com que eles entendam e comecem a perceber as manipulações. Tem um especialista em mentalização que ele vende qualquer coisa, ele passa num programa do History Channel, ele vende qualquer coisa, porque quando ele vai falar com a pessoa, se ele quiser que a pessoa escolha, ele coloca assim uma fileira de 7 cores, se ele quiser que a pessoa escolha o vermelho, ele diz frases que começam com a letra V, E, R, e assim até formar vermelho. Ele fala uma sequência de palavras. E o inconsciente da pessoa reconhece essa mensagem. Então ele diz para a pessoa, eu vou escrever aqui a cor que você vai escolher. E aí ele escreve vermelho. E então a pessoa escolhe o vermelho. Porque naquele momento foi essa mensagem que veio no inconsciente. Então vejam o poder do inconsciente. Claro que esse é um exemplo simples, né? Mas ele mostra bem como é que são as manipulações. E esse mentalista, ele foi até uma loja de carros e ele conseguia vender e apresentar para o cliente um carro que realmente estaria disponível para ele comprar dentro das condições que ele tinha e do valor que ele podia dispor, e ele induz. E assim vieram algumas pessoas, e você percebe que tem uma linha de espontaneidade, porque mesmo um ator, na hora que ele está representando, ele tem uma diferença no olhar, ele tem uma diferença na interpretação. E aí você consegue perceber como que é esse sentido de persuadir o outro. Então nós temos que estar atentos, porque para que nós tenhamos a nossa mente centrada, equilibrada, como dizem os espíritos, não é? Nós temos que estar constantemente orando e vigiando. E nós temos que vigiar tudo. E também temos que vigiar essas manipulações. Nós sabemos que houve uma época que, através das redes sociais, tinha algumas manipulações e algumas crianças e alguns adolescentes entraram numa moda da baleia azul e às vezes de se ferir, de se flagelar, ou mesmo pelas redes sociais, alguma pessoa com má intenção, né, manipulando as nossas crianças, né, fazendo com que eles sentissem medo, tentando se passar por outro, se fazendo infantil para fazer amizade, pedindo fotos. Então nós temos que estar atentos e mostrar este filme, mostrar para os nossos... Eu estou falando de
de crianças e adolescentes, porque eu sinto que isso é urgente. É lógico que nós, adultos, nós temos um bom senso e uma capacidade melhor de avaliar, nós temos mais critérios, né? E se aparece qualquer tipo de apelo para a gente, não é tudo que a gente se sente seduzido. Mas um adolescente com tanto a realizar, quer faculdade, quer estudar fora, com tantos anseios, ele tem uma série de realizações, ele pensa em carro, ele pensa em estudar um outro idioma. Então, existem muitas estradas que, se a gente não tomar cuidado, elas podem favorecer a chegada de pessoas com más intenções. Então, a gente tem que avisar, porque o mal do século poderá ser o mau uso das redes sociais. Não é? As pessoas se isolarem muito mais, deprimirem, porque isto veio para nós, essa tecnologia que vem de outras orbes, de outros planetas, ela veio para facilitar as nossas vidas. Mas nós temos que ter uma grande reorganização interna para podermos utilizar esses meios sem que isso nos agrida, sem que isso nos tire o equilíbrio, a nossa própria capacidade de pensar, o nosso sentir. E esse trabalho de percepção é um trabalho constante, é um trabalho que a gente tem que ver tudo aquilo de novo que surge, tudo aquilo que é da atualidade, tudo aquilo que surge como uma corrente devastadora. Então nós temos que tomar cuidado. Tudo que é demais, como dizem os nossos amigos, estrelas, protetores, zeladores e cuidadores, não é bom. Se você comer demais, não é bom. Se você dormir demais, não é bom. O veneno da cobra, ele serve como antídoto na pequena quantidade. Então, nós temos que dosar as nossas ações. E isso é muito interessante, porque faz parte desse orai e vigiai, e os espíritos nos dizem que antes de nós encarnarmos aqui nesse período dessa grande tecnologia, dessa grande mudança, nós fomos orientados, nós fomos instruídos que chegaria um momento que nós teríamos que nos inteirar com as redes sociais. E eu vejo muitas pessoas que... Eu conheço pessoas que não querem mandar nem o WhatsApp. Então fica difícil para você ter uma relação com o jovem que usa o WhatsApp o tempo todo. O jovem não usa mais o telefone para fazer ligações. É a última coisa. Eles fazem planos e planos e planos, as companhias, para que se aumentem os minutos de conversação, mas o que interessa são os minutos que aumentam os dados que trafegam na rede. Então, todas essas mudanças nós temos que... Então, amiga Estrela, se você não conhece nada, pede para alguém, né, o adolescente ou a criança mais próxima, ensinar você a navegar na internet, ensinar você a fazer pesquisa, ensinar você a buscar assuntos, como é que se busca um assunto sobre uma viagem, como é que se busca um assunto sobre depressão. No YouTube tem tudo, amigas estrelas, tudo. O que nós temos para perguntar, tem tudo. Eu sou de uma época que ainda só tinha Barça, né? O vendedor passava na porta da casa da gente e a minha mãe fez um sacrifício imenso para comprar uma enciclopédia da Barça, né? As únicas informações que a gente tinha 2 livros na minha casa para adolescentes: A Moça e Seus Problemas e O Moço e Seus Problemas. Não tinha mais nada, amigas estrelas. O que mais nós poderíamos encontrar era o livro Seleções, com alguns artigos que nos esclareciam algumas coisas, não é? E todos os assuntos que eram camuflados, mistificados, ou... né, quando eu era pequena ainda era a cegonha que trazia o nenê. Então, todos esses assuntos eles foram desmistificados. Os nossos jovens não têm mais segredos nenhum. Eles pesquisam o que eles quiserem nas redes sociais. Então, o que a gente tem que fazer? É conversar. Eu falei de algumas séries interessantes para se assistir, conversar com eles. Inclusive, uma ouvinte pediu
que não tinha dado tempo de anotar. Então, eu vou repetir. Uma era Umbrella e a outra série é, é, Taking. Taking, que é pegando. E eu deixo no site o link, são 10 episódios em português. E é muito interessante porque é do Steven Spielberg. É um dos primeiros trabalhos sobre os seres de outras orbes. E esses assuntos são palpitantes para os jovens e para nós também. E a gente sabe que se nós fôssemos os únicos e se o universo todo tivesse sido criado somente para nós, seria um desperdício, não é? Então, a gente sabe que tem outras orbes e o jovem, ele está bem antenado, porque eles assistem uma série de seriados que vão abrindo a cabeça. Esse seriado que eu falei, Umbrella, é muito interessante porque são 6 adolescentes e cada um tem um dom diferente. E quando um jovem veio conversar comigo sobre esse seriado, eu entendi que era cada um dessas crianças que tinham um poder, é algo que nós temos que trabalhar dentro de si, é um dom que nós temos, algo para ser trabalhado, algo para ser revelado, não é? Alguma coisa que nós temos que despertar em nós. Então é muito interessante, porque às vezes a gente acha que porque você tem uma intuição que pensou na pessoa e a pessoa ligou, é uma coincidência. E nós já sabemos que as coincidências não existem, que tudo são ondas vibracionais, são frequências de onda, não é? Como eu sempre lembro, o eletroencefalograma, ele é a leitura das ondas eletromagnéticas do cérebro, assim como a frequência cardíaca. Então, nós somos seres que nós temos campos eletromagnéticos. Então, as ciências que vão revelando tantas coisas já fazem o eletro e o cardio há muito tempo. É que às vezes a gente passa pela vida com muita pressa, né? A gente às vezes tem que fazer almoço, pôr criança na escola e trabalhar, passar a roupa do marido, e a gente acaba assim, puxa, como é que é um eletro? Né? Que é isso? Então, nós temos que ser mais observadores, porque o mundo está dando uma série de respostas para nós. Existem uma série de novas tecnologias que vão surgir. Eu tenho sinalizado que essas tecnologias vão fazer com que os médicos fiquem muito mais ágeis. Eu já conheço médicos que trabalham com a intuição, que o paciente entra da sala e não precisa nem olhar mesmo, né? Comecei essa conversa com o médico, ele falou, eu não preciso nem olhar. E uma outra médica amiga disse, eu não preciso nem olhar, porque quando a pessoa entra, já vem tudo na minha cabeça. Então, tudo está acelerando. A intuição, né? A percepção que a gente tinha das coisas, ela muda muito. E nós temos que acompanhar essas mudanças, acompanhar a evolução dos tempos, os nossos jovens, as nossas crianças, porque o que nos mantém vivos, ativos e jovens é a nossa mente, é aquilo que a gente gosta de aprender. Eu adoro estudar, eu estou sempre estudando, não é? Às vezes eu vou dormir, eu coloco uma palestra no YouTube, começo a prestar atenção, de repente eu durmo. Mas é que eu aproveito todo o tempo livre que eu tenho para aprender coisas novas. Então, esse recado que eu quero deixar para vocês, estrelas incríveis e seres humanos maravilhosos, que somos todos nós, e essas estrelas pequenas que vêm nas nossas mãos para a gente educar, a responsabilidade que a gente tem de conduzir essas velhas almas, que são amigos nossos, que confiaram na gente, não é? Confiaram que eles iam ter uma boa gestação, que nós iríamos tratar bem, que nós iríamos conduzir. E o que os espíritos nos alertam é o seguinte, a gente estuda tanto antes de vir para cá, muito, muito. E quando nós chegamos, a maioria das pessoas, nos dizem os espíritos, falham com seus projetos. Por quê? Porque é necessário ter uma linha para seguir. Se não for o budismo, o kardecismo, a messiânica, é necessário que nós ensinemos às nossas crianças uma linha para seguir. Para quê? Para edificar o caráter, para que eles tenham moral,
para que eles sejam seres éticos. E aí o ensino flui. Então, a ciência agora, que desvenda tudo aquilo que a religião dizia e que se achava que era magístico, que era fantasioso, hoje a ciência desvenda todas esses mistérios. E isso é uma coisa que vai acontecer daqui para frente, a convergência da ciência com a religião, porque vai desvendar, então não vai ter essa coisa de bitolar, porque vai ser tudo provado cientificamente. Então os espíritos nos dizem: façam a reforma íntima, revejam seus valores, os seus conceitos, acompanhem as mudanças. O maior compromisso que vocês têm como pais, como mães, como educadores, é fazer com que sejam seres em busca do equilíbrio sempre, não é? Nós não somos equilibrados o tempo todo, mas o que Kardec dizia, que Chico Xavier dizia assim, a nossa nobreza de estar sempre tentando ser melhor, sempre tentando nos equilibrarmos. Então esse é o grande mérito. Fazer esse tipo de trabalho conosco, isso é que reverbera nos nossos, não é? Quando eu venho aqui fazer o programa na rádio, eu sou tomada de uma grande alegria e de uma grande felicidade de poder passar para vocês algumas palavras. E algumas pessoas que me dão conforto, que me dão retorno, dizem que eu falo coisas que para elas são muito importantes e que dão muito conforto interno. Então, isso faz com que eu tente me melhorar cada vez mais para tentar ser um bom canal para trazer uma mensagem importante para vocês e que também serve para mim, porque como eles dizem, né? Os meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha boca. Então, tudo isso faz a gente querer ser melhor, ter esse instante de compaixão e de afeto e dessa doação. Vocês sabem que eu não anuncio produto nenhum na rádio, eu faço o programa para vocês, para que vocês tenham uma melhor emoção, uma qualidade de vida melhor. Viva melhor dentro do seu corpo, que é a casa que você habita, que é o seu templo sagrado. Então, amigas estrelas, pensando em tudo isso, pensando em nós sermos melhores, pensando em nós retomarmos essa folha em branco que nós somos todos os dias, e nós conseguimos reescrever e nos melhorar, nos reestruturarmos. Eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, uma semana cheia de luz, uma semana que vocês consigam fazer algo novo nessa área das redes sociais. Uma semana que vocês consigam ter mais diálogo consigo mesmas, com os jovens, com as crianças. Uma mudança de olhar. Vamos olhar com mais compaixão, com mais paciência. Todos que estão à nossa volta, porque com todos nós temos a aprender e com todos nós temos a ensinar. É a troca. É a troca de informação, de afeto, de gentilezas, que nos faz diferente todos os dias. Eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. E que, nesse momento, uma chuva de pétalas de rosas caiam sobre vocês, perfumadas, iluminadas, coloridas, e que ao cair ao chão, elas formem um tapete que eu chamo tapete de Alá, aonde nós vamos caminhar hoje, amanhã e por toda a eternidade.